Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou cirurgião vascular e hoje vamos ter um tema muito especial: a saúde da mulher 40 mais. Na visão de quem? De uma nutróloga, a doutora Mariana Brito. Mari, obrigado demais pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer estar aqui no seu podcast, que já é um sucesso. E vamos lá, que a gente tem uma noite aí para conversar bastante. Exatamente, porque é um tema, eu acho que é muito atual, né? Mulher 40 a mais, os homens, obviamente, também, mas a mulherada hoje tá vivendo e tá garotinha até muito mais tempo, né? Exatamente. Hoje, os 40 anos são os novos 30, né? Que a mulher tá tão bem se cuidando e buscando cada vez mais saúde, mas passa ali por uns desafios que às vezes precisa de ajuda, precisa de um help. E é o que a gente mais vê, assim, no dia a dia. E é isso que eu queria entender. Quais são esses desafios aí de uma mulher mais jovem que essa mulher 40 a mais vai enfrentar? Assim, de cara, com certeza, seria essa oscilação hormonal. A mulher com 40 anos, muitas vezes ela já está ali num período de climatério, isso pode acontecer. Obviamente não é uma menopausa, longe disso, mas começa ali uma alteração do climatério e essa alteração hormonal ela vai diretamente para libido, para humor, para perda de peso, ganho de massa muscular. Então são N ali problemas por uma questão hormonal que essa mulher com 40 anos começa a enfrentar, que antes não tinha. Exato. Muda também aquela questão que se fala muito hoje em dia, que é o metabolismo, o corpo começa a ficar mais rápido ou mais lento, alguma coisa assim, muda também? A cada década, realmente, o nosso metabolismo ele vai desacelerando. E isso está totalmente interligado à nossa quantidade de ganho de massa magra, o músculo. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais metabolismo eu vou ter. Com a cada década, esse é um desafio. Por isso que a gente sempre fala, a nossa poupança não tem que estar só lá na XP ou No no banco. banco. Tem que estar ali também no músculo, nessa construção de massa muscular. Porque a cada década realmente é um desafio maior a gente conseguir ganhar e manter. E é muito legal, você falou de manter a conta, né? Manter o banco cheio, tá lá a poupança feita, porque não é a primeira vez que eu vi essa questão da musculatura. Então, a musculatura hoje é talvez um dos grandes focos do bom envelhecimento, dessa pessoa seguir bem na vida. Sem dúvida, Rafael. Inclusive, eu falo muito isso para as minhas pacientes. Qual é o seu objetivo? É estar com o corpo e com uma saúde da Graciane Barbosa. Eu aqui publicamente a elogio muito, porque ela é um exemplo de disciplina. Total. Mas ou é o formato e o modelo de Graciane Barbosa, ou é o formato e o modelo de uma idosa que se levanta da cama, que vai ao banheiro sozinha, que toma banho, que vai às compras, que vai ao supermercado sozinha. Então, qual é o nosso objetivo dessa longevidade, né? É uma questão estética ou é uma questão de longevidade? O que a gente quer construir? E o músculo, ele é exatamente isso. É raro você ver, né, um paciente na UTI extremamente forte, musculoso e tudo. Então, o músculo dá muito mais saúde pra gente, sem sombra de dúvida, essa força aí. E o metabolismo para toda mulher que quer emagrecer e tudo, acelera o metabolismo e dificulta esse processo, assim, de não conseguir perder peso, né? Então, isso influencia muito. Entendi. E quais são as queixas mais comuns no seu consultório dessa mulher que chega? Ela queixa mais de quê? Só ganho de peso? Ganho de peso, dificuldade para ganhar massa magra, então aquela mulher que tá com mais celulite ali, então que antes assim era mais fácil perder, insônia, essa alteração hormonal, esse momento do climatério, às vezes, muitas vezes, ela pode estar diante de uma insônia, e às vezes a mulher só tem esse sintoma, e ainda não tem aqueles fogachos, mas tem essa insônia, esse despertar noturno. Queda de libido, que hoje é uma queixa muito frequente, tanto para homens quanto para as mulheres. Sim. E eu sempre brinco assim, bom, a gente mora em São Paulo, cidade grande, trânsito, trabalho, vida corrida, tem que colocar na agenda esse momento de intimidade, né, na sua relação, no seu Sim, é casamento, vida. porque às vezes não é nem uma questão hormonal, é uma questão de rotina, né? A vida tá muito acelerada e as mulheres vão deixando isso para lá. E com 40 mais, isso está junto com associado ao momento da carreira dessas mulheres que estão em ascensão dentro da carreira e também a questão hormonal, que sem sombra de dúvida interfere. Eu acho que é uma visão até que você tá mostrando aí, Mari, que é essa visão
que no passado, né, da época talvez dos meus pais, quando eu era mais novo, a gente acompanhava, era até um certo preconceito com essa mulher, né, ter essa vida mais ativa, seja sexualmente, seja uma vida de esporte, Trabalho. de trabalho, obviamente. Então, isso é um dos focos que está tendo essa visão mais na nutrologia agora. Muito. E a gente vê isso, né? Que hoje umas mulheres, assim, que você vê com 50 anos, você não acredita. Você fala, não é possível que ela tem 50. Você dá ali no máximo 40 anos. Então, realmente, eu acho que os 40 são os novos 30 e os 50 são os novos 40, assim. Do tanto que, de fato, a mulher, ela tem esse cuidado de se cuidar mais, de ver essa questão da prevenção, tanto prevenção do câncer de mama, anualmente fazer, de fato, os exames. Então, é uma rotina maior da mulher se cuidar do que do homem. Isso é uma questão que a gente vê. Ah, homem, eu sempre falo aqui, quem assiste sabe, o homem saiu da casa da mãe, ele reza para não morrer, porque se cuidar tá difícil. Apesar de que tá melhorando também, a gente vai Exato, chegar lá. é A gente vai verdade. chegar lá. Agora, 40 mais. Você vai orientar essa paciente a começar antes dos 40 mais. Eu não estou falando aqui só para as mulheres acima de 40 anos. Eu tenho que falar para essas mulheres mais jovens, já se prepararem para chegar com mais saúde. É isso. Com certeza. Inclusive, hoje mesmo eu atendi uma paciente de 37, 38, que a gente começou e ali viu, será que tá entrando ali numa menopausa precoce? E ela veio e me contou que tem ali no histórico da família, das mulheres. Então, a gente tem que sempre prevenir, investigar, e não só isso, né? Antes, assim, a gente pensa, 40 anos, então quer dizer que o meu metabolismo já não é o mesmo, os hormônios são os mesmos, nem sempre. Às vezes tem coisas básicas que precisam ser ajustadas, como suporte proteico da sua dieta. Um grande exemplo que eu vejo que a maioria da população ainda peca nisso. Então, é muito importante que a gente tenha consciência que uma alimentação saudável é uma alimentação que engloba os 3 macronutrientes, que é proteína, lipídio e carboidrato. E Sim. muitas vezes a mulher que está com dificuldade de emagrecer, ou está com dificuldade cansada, fadigada, ela está prevalecendo ali o carboidrato, muitas das vezes. Então, a gente precisa sempre focar, olha, proteína para uma pessoa normal, que não é atleta, enfim, que não tem doença renal, tem que focar ali em 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Então, se essa mulher pesa 60 quilos, a gente coloca ali um cálculo, ela precisa ter essa meta proteica todos os dias. Isso aí é uma coisa que já vai dar ânimo, disposição, diminui muito a questão da compulsão alimentar, vontade de doce e, Legal. e aumenta a massa muscular. Então, isso é uma coisa básica que precisa ser dita em consulta. Porque às vezes a gente foca ali numa coisa super, né, no topo ali da pirâmide, mas tem que fazer o básico para funcionar. Tá, mas o carboidrato, você falou que tem que ter carboidrato e lipídio. Ele Tem também que não é ter. esse vilão todo, então. Não, de forma alguma. Rafael, inclusive, eu vivi uma geração e uma fase de carbofobia. E Sim, olha que eu sou e a gente vive nutróloga. ainda, tá? Exato. Tem muita gente que fala, carboidrato, tirei. Exatamente, mas isso é um perigo, viu? Tá, Porque assim, por quê? carboidrato não é que só tá lá no pão, no bolinho, no sanduíche. Carboidrato tá também na mandioca, tá na batata, tá nos legumes, estão nas frutas. Então a gente precisa pensar que o carboidrato ele é um macronutriente essencial pra gente conseguir ter força, principalmente para ter maior performance no treino e para emagrecer e ter saciedade. Então, muitas vezes, uma mulher que está em low carb, que é um formato de dieta que a gente Sim, fala, a longo prazo, e ela não tem performance melhora de percentual de gordura justamente por isso, porque o corpo ele está acostumado com aquele tipo de dieta. entendi. E essa mulher, ela tem fobia de carboidrato, e tá errado, não tem que ter medo. É uma das coisas que já me falaram também, que se você não consome nada de carboidrato, a energia vai ter que vir de outro lugar. Às vezes Vem vem da da proteína gordura. e da gordura. Exato, isso é ótimo. Então, que a gente vem e fala muito da dieta cetogênica, junto com o jejum intermitente, que é maravilhoso. Mas eu sempre falo que é interessante os ciclos de estratégias. Tem que ciclar para o metabolismo entender, pô, opa, o que é isso que está de diferente? Para ser novos estímulos, né? Isso é fundamental. Estar sempre em cetose também não é interessante. Entendi. Porque você falou uma coisa agora, estratégia, né? Então pode ser que você pode pular de uma dieta para outra com a mesma pessoa. Com certeza. E no mesma semana, por exemplo, você faz segunda, quarta e sexta low carb, terça e quinta cetogênica junto com jejum. É uma estratégia de ciclagem
interessante. Olha, legal, nunca tinha ouvido falar isso. Tem Sim. pizza no meio aí, só para eu... Uma vez por semana, com certeza. Eu sempre prego isso. Que Uma legal. refeição livre você tem que ter. Porque se eu tiro e tenho essa restrição, é uma utopia você achar que 100% do ser humano não vai Vira um castigo, né? vira. E a relação com a comida é muito importante. Então, eu sempre libero ali, ó, uma vez por semana, domingo à noite ou sábado à noite. Vai comer sua pizza, seu fundi, seu vinho. Vai ser feliz, uma refeição. Não que a comida da semana você não é feliz. A gente é feliz se cuidando também. Sim, sim. Mas existe pequenos prazeres que acho que a gente tem que manter. Até a questão Sim, social, né? Às sem vezes dúvida. sair com os amigos, pô, vou naquele restaurante, vou beber água, vou comer, me ver um prato de Salada, legume de salada numa pizzaria. exato. Então, isso chega a não ser saudável, né? É só não ser exceção. Né? Meu colega de trabalho sempre falava assim: você pode comer tudo, se você comer de tudo um pouco. Então, se você vai comer um pouquinho de tudo, você pode comer tudo. Você não precisa tirar o glúten, tirar a lactose, tirar o carboidrato. Não, a pizza, você precisa só ter moderação e, de fato, estar presente, sabendo que você está aqui naquela refeição comendo, né? Entendi, entendi. Exceções são bem-vindas, então. Também não é É tão verdade. obrigatório, assim, não é um castigo tão grande. De forma alguma. Ótimo. Voltando no tema menopausa, que é um Sim. tema que a gente trabalha na área de saúde, obviamente eu tenho muito menos contato, mas tenho, às vezes, até funcionários, pacientes que estão nesse período que é muito danoso para muitas mulheres. Não todas, mas eu acho que até a maioria. Quais são os sintomas mais comuns da menopausa? Você falou da relação sexual e tudo. O que essa paciente pode ter de problema? Primeiro, assim, que a gente vê, o que é mais comum são os fogachos, né? Essa mulher, ela acorda muito à noite com aqueles calorões e é bem típico disso. Além disso, a gente pode ter o que a gente chama de brain fog, essa mulher começa a ter uma perda de foco, de concentração, ela já não tem uma performance tão boa no trabalho como antes. Essa mulher, ela também tem queixa de libido, não se interessa mais e pode ter também ressecamento na pele. Né? Entendi. Isso é uma queixa muito frequente por essa oscilação hormonal e queda, estrogênio, enfim. Isso é o mais comum que a gente vê no dia a dia. Mas muitas vezes, se essa mulher ela tá na transição, é um desafio maior, porque ela pode ainda ter TPM, ela menstrua normal, mas aí os sintomas começam a aparecer, no exame tá ainda muito normal, então a gente precisa estar com uma escuta muito ativa, mas geralmente os sintomas são os mesmos, mas eu acrescentaria aí a irritabilidade nessa mulher, nessa transição, que é uma irritabilidade que não tinha antes, ela passa a ter de um dia para o outro e Sim. demora anos, assim, muitas vezes, para diagnosticar, entender, ver o que está acontecendo, e é hormonal. Irritabilidade, achei que começasse mais cedo. Ao nascer, Ao nascer. Não, mas imagina essa mudança de humor, né? O muda. próprio, você falou fogacho, uma das queixas que eu vi muito, a pessoa fica de saco cheio daquilo. Então aquilo altera totalmente o dia daquela pessoa. Entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado, um calor infernal, entra no ar-condicionado, começa a vir um frio insuportável e não tem um lugar que fique bom. É isso mesmo, né? Isso, exatamente, com certeza. E você imagina a qualidade de vida, de sono, cansaço no dia seguinte, é terrível viver assim, né? E o bom, a notícia boa é que hoje a gente tem muitas opções. A má notícia é que o nosso sistema de saúde público ainda não tem tantas opções assim, de forma muito abrangente e saudável, porque hoje o melhor método de fazer essa reposição hormonal, obviamente, pós fazer uma investigação e exames preventivos como a mamografia, a ultrassom transvaginal, é Sim. fazer através de hormônios bioidênticos, que a gente tem na farmácia comum, mas mais para homens e para as mulheres a gente geralmente manipula, porque são doses menores. Entendi. E o que são hormônios bioidênticos, diferente dos outros hormônios? Eles não vêm não são quimicamente produzidos através de animais. Hoje a gente tinha o Ah, Premarin, que ele vinha da urina da égua, então ele retirava ali o hormônio desses animais. O bioidêntico, ele é manipulado nas farmácias de manipulação através de uma base, é como se fosse um creme, e esse creme ele é bem compatível de forma molecular com os hormônios do ser humano. Então ele é muito compatível e ele diminui, obviamente, o risco de câncer endometrial, que é o que a gente mais tem que receio. legal. Exato. Então esses bioidênticos, talvez eu consiga dar volumes menores, porque eles têm uma ação melhor
e dão efeitos colaterais menores, inclusive diminui o risco de câncer. Pode ser essa minha raciocínio? Sem dúvida, porque eles são mais compatíveis com os hormônios dos seres humanos. O do animal é incompatível e a gente tinha muitos estudos, né, nas últimas décadas com essas relações de câncer de endométrio principalmente. Mas no sistema público de saúde hoje a gente só encontra ainda dessa forma, que são reposições orais de remédios orais, Sim. mas hoje já se encontra esse transdérmico de forma manipulada, mas é só no sistema particular. Entendi. Mas toda mulher que entra na menopausa, ela vai fazer reposição hormonal ou você às vezes consegue com outras terapias, a própria nutrologia consegue fazer um controle dos sintomas e ela ter que caminhar sem precisar repor? Isso é possível? É possível, por exemplo, eu vou dar uma dica super simples para alguém que esteja nos ouvindo e esteja aí começando com esses fogachos. Chá de amora ajuda absurdamente bem. Que legal. E existe também um fitoterápico chamado Simicifuga que ajuda incrivelmente bem também. Então, são artigos naturais aí, né, estratégias naturais que a gente pode lançar mão para isso. Mas eu recomendaria toda mulher a fazer uma reposição hormonal, se não tiver contraindicação, sem dúvida, porque a vida muda muito. É, né? A qualidade Então de você vida está dessa mulher. sugerindo o chá de amora e esse Simicifuga. Simicifuga. Seriam mais para aquele início dos sintomas. Seria para ajudar Exatamente. no Mais para o comecinho. fogacho, para os Para os calores. fogachos. Tá. E você consegue comprar isso fácil hoje? Muito, muito fácil. Tá. Já preparando para eu dar as dicas Já também. ajuda, Quero ter dicas também para chegar uma paciente, um familiar É. reclamando, já fala, ó, começa com isso É. e depois já procura o nutrólogo. E ajuda muito, viu, Rafael? Demais. Legal. É incrível. E a alimentação influencia também nessa sintomatologia? Muito, porque se essa mulher 40 a mais, que está nessa transição menopausal, e ela se encontra ainda numa dieta hipercarboidrata, assim, tipo, foi lá no oposto, não é carbofóbica, mas ela come muito carboidrato, tem uma insulina alta, tem uma glicemia alta, tá ali num sistema de pré-diabetes, isso tudo vai dificultando, porque os receptores dos hormônios, eles vão, obviamente, interferir nisso tudo. Então, quanto mais clean essa dieta, quanto mais saudável for esse dia a dia dessa mulher, ela vai passar por essa transição de uma forma melhor, mais branda. Entendi. Sem sombra de dúvida. E essa TPM? Porque essas mulheres também, às vezes, como você falou, elas estão entrando nesse período de menopausa, perimenopausa, mas ainda continuam menstruando e também passam pela TPM associada. Sim, sim. Então, isso vira uma bomba para essa mulher, né, em termos de sintomatologia. A TPM também vai ter benefício na parte hormonal e na nutrologia também? Existem, sim, alguns fitoterápicos que a gente usa e ajuda demais. Mas, assim, existe uma deficiência de complexo B, que ajuda bastante para quem tem TPM. E não só as mulheres de 40 a mais, para as jovens também. E quando a gente fala também em mulheres que têm mastalgia, inchaço nas pernas, nas mãos, tudo isso são sintomas, né, desse período menstrual e do ciclo que pode ser resolvidos com essas questões muito simples, né, do dia a dia. Ver como é que tá esse complexo B dela, ver como é que tá esses fitoterápicos, fazer essa estratégia, né? Então, o óleo de borracha é maravilhoso para isso, óleo de prímula é maravilhoso para quem tem essa TPM, né, essa exacerbada. Então, são estratégias que ajudam muito, que a gente vê no dia a dia, assim, incrivelmente. Legal, tem no seu Instagram tudo isso, né? Tem Preciso as falar mais, diquinhas, né? confesso. Então, por favor, ajude, porque é muita informação aqui no podcast, mas queremos ver mais também. E voltando no tema nutrologia, você falou, eu posso dizer que o principal item inicial para a gente começar a conversar no seu consultório, falar com a sua paciente, é a proteína. O básico é começar a olhar para esse prato e entender. Eu sempre começo, primeira vez a minha consulta, fazendo um recordatório alimentar. Eu quero entender o que essa mulher come de manhã ao acordar, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, para eu entender se essa distribuição de macronutrientes ela está fazendo sentido. Certo. Então, realmente, isso é o principal. Eu preciso ver se tem carboidrato, tem proteína e tem lipídio ali de forma equilibrada, tem compulsão alimentar, tem exageros, tem hábitos, né, não saudáveis, como alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, ou está ali diante de um estresse muito crônico, está num burnout. A gente precisa muito entender que momento é. Então, Entendi.
O principal é, deixa eu ver essa rotina e os hábitos. Porque a nutrologia, ela tá totalmente interligada com a medicina do estilo de vida, que é esse estilo de vida que vai me dar maior resultado para o paciente. A gente já entendeu que só remédio e medicação não vai resolver. Que eu preciso conversar sobre isso, eu preciso entender se essa mulher que prepara alimentação, se ela tem ajuda em casa, se ela come na rua, se isso tudo vai influenciar, se ela come no carro correndo, ou ela tem um tempo para comer, para mastigar bem, isso interfere na digestão. Sim. Então, é muito profundo e global, assim, o que a gente precisa entender, né? Eu já entendi. Em primeira extremamente vez. individualizado Sim, sim. e um baita de um quebra-cabeça. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, nessa primeira consulta, então, você vai fazer toda essa avaliação e aí você vai corrigir esses nutrientes aí que você já apontou, principalmente, esse é o começo. Então, carboidrato, lipídio e principalmente a proteína. Exato. E aí, a gente sempre vê nos exames de sangue, principalmente, e no exame físico, se existe ali alguma deficiência nutricional. Muitas vezes, e hoje a gente vive uma epidemia de deficiência de vitamina D, que é uma vitamina extremamente importante para a nossa imunidade, para pacientes que têm autoimune, para pacientes que estão em sobrepeso, em obesidade. A vitamina D, ela é muito importante para isso tudo. E hoje a gente vive uma epidemia, muita gente não tem vitamina D em níveis interessantes, que seria ali entre 40 e 60, pelo menos. Certo. E isso aí é uma coisa realmente que para mim é básico, mas que a gente vê no dia a dia, Rafael, que de fato a clínica médica não tem esse olhar. A gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende a doença, a gente não aprende tratar e cuidar da saúde. Exato. E muito mais olhar para essas vitaminas que são tão importantes. Entendi. Porque a gente sempre, eu tô falando a gente, nós médicos, a medicina trouxe muito assim que a vitamina tá na alimentação. Pra que eu vou suplementar? Pra que eu vou olhar isso? Tá comendo bem? A gente via muito isso no hospital. Sim, o paciente tá comendo? Tá indo bem. Mas, na verdade, a gente vive que o alimento, muitas vezes, tá com minerais ali pobres. Por exemplo, o magnésio, que é um mineral importantíssimo, ele não tem muito na nossa alimentação. Então, a gente precisa suplementar. Até a forma de fazer o alimento, você pode interferir na absorção. No resultado do que você quer, né? Com certeza. Agora, na proteína, você falou, essa mulher 40 a mais, ela chega lá, ela tem uma alimentação saudável, tudo. Ela consegue repor essa proteína 100% com a alimentação ou a maioria dos casos acaba evoluindo para uma suplementação outra? Eu prefiro a alimentação. Todavia, entretanto, a rotina diária, ela é complexa para que a gente tenha lanches no meio da manhã, no meio da tarde, que tenha proteína. Veja bem, se eu preciso ter proteína no meu lanche da tarde, no lanche da manhã, eu preciso comer ovo, frango desfiado, lentilha, então tofu. Para eu ter essa preparação no meu meio do dia, do trabalho, da minha correria, é um desafio. Aí, nesses momentos, a gente pode sim ter a opção de complementar com suplementos. Sim. E aí a gente entra com as whey proteins ou os blends de colágeno que tem essa proteína. E isso faz muito sentido nesse contexto de que se eu não tenho a opção de ter um lanche pronto, proteico ali, eu tenho sim a opção de ter esses suplementos que são inteligentes pra gente, que a gente consegue ter um bom teor proteico. Existe suplemento de proteína, de aminoácidos, que é, né, o substrato para formar essa proteína, cápsulas? Não. Não, é mais whey protein. É mais em pó. Eu fiz uma consulta porque eu não consigo tomar tão fácil, mas eu sei que tem várias diquinhas. Pó, né? Tem várias diquinhas de como tomar, né? Por exemplo, uma fácil, comprar sem sabor. Porque aí vai te dar uma liberdade de colocar onde você quiser, e principalmente, por exemplo, numa sopa. Uma sopa de legumes e você coloca a proteína lá. Ou o frango, obviamente, seria muito melhor. Mas não tem frango? Vamos colocar, então, um blend. Sopa de legumes com frango. Já gostei. Tem proteína, frango. E aí a gente joga o whey protein lá dentro, olha só. Mas com frango não precisa. É o que eu quis dizer. Se eu não tenho uma proteína, aí eu posso colocar o colágeno ou blend de colágenos e a proteína sem sabor em alimentos salgados. Por exemplo, uma panqueca. Eu posso fazer uma panqueca rápida, um ovo, uma colher ou 2 colheres de farinha de aveia, por exemplo, e aí eu coloco mais
proteína, ou não, o ovo já tá tendo ali minha meta proteica. Entendi. Então, é Vai ter muito que assim, individualizar, né? sem Não tem dúvida. jeito. Não adianta eu falar para todo mundo aqui, falar, olha, come 2 ovos, faz isso, Sim. faz aquilo. Não adianta. Não, até porque a gente vê, Rafael, mulheres têm muitas queixas assim. Ai, vontade de comer um docinho depois do almoço ou no final da tarde. Essa mulher, geralmente, ela precisa mais de whey do que as outras, porque a whey, diferente do blend de colágeno, ela me dá mais saciedade. É isso que eu tava pensando, é legal isso. Isso, essa mulher, ela fica mais saciada, então dependendo da hora do dia, se ela coloca uma whey no meio do dia, vai resolver essa questão do doce, sabe? O doce, ele tá muito associado a gente a ganhar energia do dia, sabe? Certo. Por É exemplo, da alma também o doce, né? exatamente. Eu tô tão cansada, eu tô triste, nanana, deixa eu pegar um docinho aqui pra me dar um up. É muito assim. Entendi. E não é raro, eu vejo colegas médicos, a gente sai para almoçar, dificilmente uma mulher não dá uma beliscada num doce, né? É a mesma relação, talvez, do café, sabe? O Verdade. cafezinho, que é essa pausa e tudo. E aí o doce vem muito pra dar essa animada no Mas dia você a não vai dia. tirar o doce de todo mundo. Ou você vai equilibrar ali no meio. Sem dúvida, o equilíbrio. Porque todo dia, aí a gente teria que colocar um cacau, né? 70%, 100%, que é mais inteligente, escolhas mais inteligentes. Porque se eu tenho açúcar em excesso, eu vou entrar num corpo com inflamação e não vai me dar o resultado que eu quero. O açúcar, ele é inimigo, então, muitas Muito, vezes, né? Quando em muito, excesso, principalmente. muito inimigo, sem dúvida. É um vício, né? É um vício. Eu não sou muito fã, mas o açúcar eu sei. Quando você come é uma sensação distinta, né? Exato. Por isso as crianças não podem ter contato, né? Ainda, você vê. Meu Deus, meu filho comeu esses dias, parecia uma bolinha perereca, aquelas Olha bolinhas só. assim. Eu quase, Estimulou. nossa senhora, eu quis prender ele numa jaula. Bem, outra coisa também que eu queria entender, eu sei que eu vou generalizar, mas existem aquelas barrinhas de whey protein e tal. Eu olho atrás, como é que eu escolho elas? Porque eu sei que algumas às vezes faz uma propaganda e não entrega tudo aquilo. Então Exato. eu tenho um pouco de medo. Rafael, é muito, assim, simples. É mais simples do que a gente imagina. Lê o rótulo. O rótulo tá muito difícil. O rótulo tá cheio de coisa que eu não consigo entender. Não compre. Já não, já tá querendo me enrolar. Exatamente. Começa com muita coisa que a gente industrializado ali. Poxa, isso aqui não vai ser bem, não vai cair bem. E muitas vezes essa proteína, essa barrinha, ela tem ali alguns adoçantes que, nossa, tem uma distensão abdominal, tem sintomas gastrointestinais muito importantes. Então, às vezes, tem que ficar tomando cuidado com isso. Então, a dica é o menos, a menor quantidade de ingredientes que eu achar e, se possível, sem adoçante. Entendi. Olha, agora você falou um negócio me lembrando aqui da minha vida médica e não só vascular. Quando você se alimentar muito açúcar e tudo mais, você falou alguns alimentos que vão causar essa distensão abdominal e tórax, podem irritar muito a mucosa do intestino e atrapalhar até a absorção de nutrientes importantes, não é isso? Sem dúvida, com toda certeza. É isso mesmo. Porque então um dos cuidados é esse. Bem, falamos um pouco dessa proteína. Então a gente vai individualizar e tudo mais, mas você disse que dá para procurar muito nos alimentos. Agora eu queria falar de outros itens, e um deles você já comentou um pouco, a vitamina D. Como é que eu vou ter acesso à vitamina D hoje em dia? Alimentação, níveis baixos, mas tem exposição solar. O que diferencia uma pessoa que tem vitamina D boa, mora no mesmo lugar, mora na mesma casa, tem a mesma exposição solar, come do mesmo alimento, mas tem uma vitamina D mais baixa que alguém da sua família? Genética. Tem genes que são diferentes para cada pessoa em relação à absorção dessa vitamina D. Então, eu posso estar no sol fazendo essa conversão de vitamina D que veio da alimentação, mas mesmo assim eu não converto e não absorvo, e não fico com essa vitamina D muitas vezes circulante no corpo. Então, para esse paciente que tem uma genética, que tem uma alteração genética de absorção de D, eu preciso dar doses um pouco maiores do que para aquele que tem uma absorção normal. Entendi. Então, assim, tomar sol é essencial para a saúde, para a vida. E além disso, é uma dica que eu sempre falo. Quem trabalha muito no computador, fica muito tempo em lugar fechado, pelo menos 15 minutos de sol com a mão, assim, sabe? Pra gente absorver, e o olho também é importante pro nosso ciclo circadiano, não só pra vitamina D. Isso é verdade, interessante, para você entender onde é que você está, Exatamente, que você hora vê. do dia. Eu tô com um bebezinho de 7 meses, né? Muito novinho. E quando ele nasceu, eu tinha isso muito, assim, forte lá em casa.
de que durante o dia não era para fechar a cortina, era para ele entender o que era dia e noite nas sonequinhas, para ele entender que aquela soneca era de dia, porque ele dormia muito, né? Sim, natural. E noite é noite, bem escuro, para ele entender que através do sol o ciclo circadiano é esse, para ele entender, porque senão noite vai querer só ficar mamando e E acordado. aí muda tudo, né? Muda hormônio, muda tudo. E Muda aí a gente falando tudo. da mulher, então muda bastante também. Esse negócio da Totalmente. vitamina D, não só transforma em vitamina D, mas se você acompanhar o seu dia, a questão de hormônio, Isso. corticoides e tudo mais, né? Isso, o exame que a gente avalia muito isso, que é o ciclo circadiano, é através do exame salivar de cortisol. É interessantíssimo, porque às vezes se essa mulher tá estressada, tá fadigada, ela tá com insônia à noite, esse cortisol que tinha que estar baixo à noite de madrugada, ele tá elevado. Entendi. Começa a ter inversão, então, das coisas. Isso. E aí de manhã que precisa estar alto, tá baixo, aí ela tá muito cansada. Então isso não é incomum da gente ver no dia a dia. Então isso agrega na mudança do humor e em tudo mais, né? Muito, e no peso. E no peso. Cortisol alto demais, essa mulher não emagrece. Então acho que o meu cortisol, então. Já temos aqui para anotar. E a vitamina D? A gente ouve muito. Ela tem relação com a absorção do cálcio também? Exatamente. Isso é até um perigo, é um alerta pra gente falar pras pessoas. Porque, poxa, quem tá me ouvindo, né, fala, pô, a vitamina D é muito boa, então deixa eu tomar aqui aquela de 50 mil e tá. Calma, não é bem assim. Porque senão eu vou interferir no metabolismo do cálcio, eu vou deixar esse cálcio em doses elevadas no meu organismo, porque a vitamina D, ela tem essa função, né, essa reabsorção óssea. Então, a gente precisa muito de vitamina K2 para ajudar, magnésio, beber muito líquido, para que esse paciente não entre ali numa hipercalcemia. Eu já vi no Então, meu dia a dia. hipervitaminosas, eu também aprendi na faculdade, que fazem mal também. Nem muito, nem pouco. Exatamente. Por isso que não pode tomar nem vitamina por conta própria. Porque se eu subo muito, é um risco. Esses dias eu peguei uma paciente com uma vitamina D de 500. Você falou de 40 a 80, foi mais ou menos isso. Acho que 500 é muito. É muito, Rafael. Mas ficou tudo bem, tá tranquilo com ela, né? A gente acompanhou e tal. Mas é um risco e a gente precisa olhar muito para esse cálcio. Mas essa vitamina D baixa também, ela ajuda na diminuição de cálcio no osso, na osteoporose, na osteopenia? Ao contrário, para osteoporose a gente precisa de uma vitamina D mais alta. Não, então, a vitamina D tem que repor, então tem que manter ela bem para não evoluir para osteoporose. Porque a menopausa causa osteoporose. Com certeza. E que está interligado com o enfraquecimento muscular e ósseo. Então vai virando um ciclo. A gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, tipo isso. A fraqueza muscular, deficiência de vitamina D, deficiência de proteína na dieta, deficiência de ganho de massa muscular, o metabolismo é mais o mesmo, alteração hormonal. Então, para evitar tudo isso, tomar sol, musculação, exercício de resistência, criar nossa poupança de músculo mesmo e sempre estar de olho anualmente nos exames para não deixar nenhuma deficiência insignificativa. Tá, mas eu preciso de vitamina D, mas eu preciso de cálcio. Sim. Essa pessoa também tem que se alimentar bem com cálcio. Com certeza. E onde é que eu vou achar esse cálcio no meu alimento? É uma questão um pouco polêmica, porque hoje é o que a gente mais vê é leite, iogurte, queijos que a gente pega ali o cálcio. E é fundamental, importante. Mas a gente vê também no couve, no couve verde escuro. Isso é muito importante também. O cálcio, ele está preferencialmente nos laticínios. Só que hoje é muito comum a gente ver intolerantes à lactose sem saber que são intolerantes. E pacientes que têm aí sintomas clássicos nítidos, que são retirar a lactose, que melhora muito a qualidade de vida. Sintomas até intestinais, né? Isso. Diarreia crônica, distensão abdominal, gases, cefaleia, dor de cabeça, algumas dermatites. Então, tudo isso pode aparecer. E aí, como que eu vou dar cálcio para esse paciente? A forma mais segura é a gente suplementar. Entendi. Porque eu não vou dar um iogurte para um paciente que está com intolerância à lactose. Então, foca muito no verde escuro, legumes, e foca também na suplementação que dá certo. Perfeito. Mas eu não indicaria lactose e leite para esse paciente. Entendi. Também é aquele mesmo raciocínio. Vamos ter que trabalhar ali individualmente cada um. Perfeito. Mas ótimo, cálcio precisa. Agora, você falou de polêmica, tem uma coisa que a gente ouvia muito lá atrás e agora falam que não, eu tô perdido. Ômega 3.
Fundamental. É importante mesmo? Muito, Rafael. Muito. Se a gente pudesse falar aqui em um suplemento que é bom para todo mundo, ômega 3, até para o meu bebê de 7 meses. Legal. Por É que o ômega 3 é importantíssimo. importante? Ele atua muito como um fator anti-inflamatório para a gente. Então, principalmente para nossa saúde cardiovascular. Ele é essencial para isso. A gente está falando do EPA. Ele é muito importante para isso, porque ele vai fazendo ali a orquestra do colesterol de uma forma inteligente, aumentando o colesterol bom e diminuindo o colesterol ruim. E tendo essa ação anti-inflamatória. E ele tem essa ação não só para doenças cardiovasculares, mas também para as mulheres que estão nesse período de transição menopausal, ou na mulher que tem endometriose, ou na mulher que tem ovário policístico. Então, precisa ter ômega 3. Rico em EPA. Quando a gente fala em rico em DHA, que é o que eu tomo hoje, que meu bebê, para passar para o meu bebê na amamentação, ou que a gente toma na gestação, o DHA ele é muito importante para o nosso sistema neurológico. Entendi, para formação e para manutenção. Exatamente. Além disso, para foco e concentração também. Legal. Então, é um suplemento, assim, coringa para todo mundo, porque a gente não consegue absorver tanto o ômega 3 na dieta, no dia a dia. Entendi, porque na dieta eu ouvia falar muito que é nos peixes, né? Principalmente peixe de águas frias, salmão, atum. Isso, peixes é muito rico. Nuts também, né? As castanhas a gente encontra também. Mas assim, não conta. A conta não fecha, desculpe. Entendi. A gente não consegue pela absorção, assim como o magnésio. Por isso que a gente precisa, de fato, suplementar. Então a maioria dos pacientes acabam tendo que suplementar o ômega 3, então. Com certeza. É uma boa estratégia. Já vamos atrás também, porque eu não tomo ômega 3. Você falou magnésio. Magnésio. Por que o magnésio é importante mesmo? É um mineral coringa, que é pobre no solo brasileiro. Então, se a gente pensar, os nossos legumes, a gente não tem absorção desse mineral pelo nosso solo, por essa deficiência. E o magnésio, ele é bom para tudo. Ele é extremamente coringa. Então, ele é bom para intestino, ele é bom para foco, concentração, ele é bom para ansiedade, ele é bom para insônia, ele é para dor crônica, ele é bom para arritmia, para cardíaco, tudo. Então, é um outro suplemento também, coringa, que eu falaria assim, quase ninguém não precisaria repor magnésio, sabe assim? Tá. Mas o magnésio, ele na alimentação, você falou legumes, é que teria mais mesmo? Tem bastante. Deixa eu só até pegar aqui na minha colinha para não errar nenhum, tá? Ótimo. Sementes de abóbora é muito rico. Banana é muito importante. Por que que a banana? Isso é uma coisa interessante. A gente fala muito das câimbras, né? Do atleta, Sim, principalmente. sim. É claramente uma deficiência. Formigamentos, claramente uma deficiência de magnésio. E a banana é um alimento muito rico em magnésio. É magnésio e potássio, né? Que a banana E tem potássio, também. exatamente. Por isso que tem muito nas provas, né? É verdade, sempre tem a bananinha lá. Sempre tem, porque ela é rica mesmo, então ajuda bastante. Essa semente de abóbora, para mim, era até novidade. Eu nunca comi semente de abóbora. É muito bom para a saúde da próstata no homem. É Ele mesmo? regula muito a questão hormonal. E é rico também em proteína, a abóbora, semente de abóbora. Que legal. Vamos procurar abóbora aí. Eu tirava semente. Se não achar fácil, tem hoje em dia já cápsulas com óleo de abóbora. E tem também o óleo como se fosse um azeite, sabe? Legal. Um E aí óleo você de faz o abóbora. alimento ali mesmo e consegue comer sem problema nenhum. Ou tomar uma colher de sopa por dia. Muito legal. Próximo item importante, que aí você falou de intestino, que é o que vem à minha cabeça, são as fibras. As fibras, elas ajudam muito, na minha cabeça, a diminuir colesterol. É isso ou Isso. tem mais coisa também? Aumenta muito a saciedade. Então, é muito inteligente essa mulher 40 mais, que tem uma questão de apetite, focar em alimentos mais ricos em fibras e também saúde intestinal. As mulheres que estão constipadas, com certeza a gente precisa olhar essas fibras e ver se está fazendo essa meta do dia. Se não, a gente precisa suplementar também. Aí a fibra eu vou achar muito em vegetais, legumes. Aveia é muito rica em fibras, né? As aveias, que mais? Linhaça, muito rica. Amo. Semente de Maravilhoso, linhaça. adoro. Uma das sugestões que eles me deram de linhaça e tal é triturar ela, né? Sim, virar uma farinha. Para facilitar a absorção. É isso mesmo? Uhum. Show. A Linhaça é mesma muito história é a legal. chia. A chia Chia. também. Mas, porque são fáceis, se transforma em farinha, né? Aquilo que você Super. comeria numa refeição,
é muito mais saudável. Exato. Coloca ali em cima do mamão e fica, é muito bom, é excelente. Maravilha, maravilha. Você falou lá no começo também de outra vitamina que me lembra muito anemia, que é a vitamina B12. Sim. A B12, ela está relacionada à anemia, que eu sei, que é megaloblástica. Olha, colocando todo o meu conhecimento na mesa aqui. Mas ela tem mais alguma outra importância? Bom, a B12, ela é uma vitamina que a gente precisa suplementar em quase todos os vegetarianos, porque ela tá muito presente na proteína animal. Tá. Então, se esse paciente vegetariano não tem uma suplementação de metilcobalamina, que é a formativa da B12, quase certeza a gente de fato precisa suplementar. Então, a B12 ela é fundamental para quem tem com deficiência ali de foco, de concentração. Para quem tá também com dores neuropáticas, é muito É importante. verdade. Olha, eu sou vascular, eu esqueci da B12 agora. A É, gente às vezes suplementa B12 por causa de dor neuropática. citoneurin, né? É, o citoneurin. Legal, olha que interessante. Ajuda demais. Então, ela precisa estar sempre alta. Metilcobalamina é fundamental também, e principalmente para esses pacientes que estão sem comer proteína animal. Para quem está muito cansado, fadigado, arrastado, pode pesquisar B12, assim como a vitamina D, que deve estar baixa. Entendi. E a B12 você falou nos animais. Ovo também tem, leite pode Bastante, ter também. sim, bastante. E quando você fala de carne, Frango, carne vermelha, bovina, carnes magras, né? sim, Evitar excesso de gordura também, exatamente. jogando contra mim aqui. Mas vitamina B12, legal. Mas a B12 dá para repor para quem come carne, Isso. habitualmente consegue repor bem com alimento Não, mesmo. nem sempre. Olha que Não, também? interessante. Não, por quê? Porque isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente pega uma B12 muito baixa e esse paciente come muita carne. Porque esse paciente, muito provavelmente, ele não está absorvendo bem os nutrientes. Por Entendi. quê? Porque tá com uma desbiose intestinal, tá com esse intestino mais inflamado, ou tá com enzimas digestivas em deficiência. Então aí a gente suplementa também. A gente geralmente acha que é só vegetariano, mas não. Legal. Uma coisa que você falou aí, a gente está falando desde o começo, intestino. Eu sei que você é nutrólogo, mas é uma coisa que eu estou ouvindo muito. O intestino hoje, ele é um dos itens, uma das partes do corpo mais importante. Eles até falam intestino e cérebro são quase a mesma É. coisa de importância. Exatamente. Não, existe um universo, né? Que as bactérias nos nossos intestinos é um outro mundo. Que são bilhões de bactérias e elas que mandam e desmandam na gente. Se eu tô com vontade de doce, é elas. Se eu tô triste ou alegre, são elas. Por quê? Porque estão diretamente ligadas aos neurotransmissores que vai pro cérebro. Então, tudo ali tá ligado. Então, se eu não tenho uma saúde intestinal, uma flora bacteriana em equilíbrio, com bactérias boas, eu vou ter alguma repercussão da minha saúde. Se eu tenho bactérias ruins que estão ali, que estão me causando gases, distensão abdominal, irritabilidade e tudo, se eu não arrumo o intestino, eu só vou lá direto para um antidepressivo, vou emagrecer e não olho para o meu intestino, não adianta. Uma hora a gente vai ter que olhar para esse E intestino. essa bactéria não é só alimentação também, né? Às vezes você tem que fazer até um controle de outras formas, com algumas medicações, alguma coisa Sim, assim também pode com acontecer. certeza. Ou até tipo um Yakults da vida, né? Esses lactobacilos e O tal, uso de dos acordo. probióticos, né, são muito Probióticos, isso. importantes. E hoje a gente vê também um supercrescimento bacteriano, que é o que causa muitos sintomas de desbiose intestinal, que a gente muitas vezes precisa usar alguns antibióticos até, para matar essas bactérias ruins. Porque, desculpa. Um paciente que está a longo prazo com sintomas de desbiose intestinal, fazendo uso de probiótico, de fibra, tá tudo certo, e não resolve, é porque muito provavelmente deve ter aí um supercrescimento bacteriano que precisa ser visto. Nossa, é muito complexo isso, é interessante, é bem interessante. Né, falando agora de outros itens, um que é muito comum, as mulheres sofrem, acho que muito mais na gestação, por causa da menstruação e na menopausa, tudo que a gente está falando, que é o ferro. Uhum. O ferro, a gente, né, sempre também, antigamente até se falava, coloca um prego dentro da cozinha ali com um prego lá dentro. E isso é verdade, isso acontecia, né, o ferro do prego. Mas o ferro hoje é muito comum ter deficiência nessas mulheres 40 a mais? Eu vou te ser muito sincera, hoje eu vejo deficiência de ferro muito interligada para mulheres que têm um ciclo menstrual
muito elevado. E para a mulher 40 a mais, ela pode estar dentro dessa situação se ela tiver miomas. Então, mulher que tem miomas, tem um fluxo menstrual muito intenso, tem deficiência de ferro, porque tem aí uma E aí anemia. perde o sangue mesmo e perde o ferro junto, que ele é importante para o Exatamente. sangue, para a hemácia. Exatamente. Então, não é incomum isso acontecer se ela estiver dentro desse contexto. Outra questão que a gente vê bastante, né, dentro dessas mulheres que ficam anos e anos sem tomar vermífugo. Aí você vai falar, sério? A gente esquece. Come salada na rua, pede iFood de saladas e alimentos crus e acaba esquecendo de tomar o vermífugo, que a gente lembra só para criança e para adulto, não. verdade. E o ferro, a gente já sabe que as verminoses têm muita deficiência de ferro, né? Então, é outra coisa que a gente precisa estar atento e pesquisar. E é importante entender que o verme não é aquele verme que a gente está acostumado de ver, aquela solitária grande. Não. São vermes que você nunca vai ver nas fezes, né? Sim, sim. Então vai ter esse estrago aí do ferro. Mas o ferro eu consigo repor bem com quais alimentos? Na minha cabeça vem carnes também. Fígado, né? O mais Amo fígado. feijão é muito importante. A gente colocar sempre limão depois da comida, em cima da comida, isso aumenta a absorção do ferro também. Olha que legal. É interessante. Sempre uma fruta cítrica, ela vai me ajudar a absorver mais o ferro. Então, eu colocaria muito carnes, né? Fígado, carne vermelha, feijão, lentilha, feijão preto é muito rico também. Eu colocaria basicamente esses, assim, que são os principais. Mas a carne branca, ela também tem um pouco de ferro também. Pouco, mas tem menos. Bem menos, né? Tá, perfeito. Outro item que também não tenho quase conhecimento nenhum é o zinco. Importantíssimo para nossa imunidade. É outro mineral também que a gente fala igual o magnésio. Ele é importantíssimo para nossa imunidade, para várias vias metabólicas assim. E onde que a gente encontra principalmente o zinco? Nas ostras, como a gente bem falou, nas carnes também nas nuts a gente pode encontrar zinco, como as castanhas, na abóbora também. Mas ele geralmente é mais fácil a gente suplementar, porque mesmo a gente colocando na dieta, às vezes está deficiente. Assim como também o selênio, a mesma história. E você sabe que quando essa mulher, por exemplo, 40 a mais, que vem já com diagnóstico de hipotiroidismo e tem também uma tiroidite de Hashimoto, zinco, selênio, tirosina, ferro, eu preciso dar para essa mulher, porque não adianta eu aumentar o meu hormônio de T4 para ela se eu não tiver com esses nutrientes básicos, que muitas vezes só da alimentação não é possível. Então, o tratamento da tireoide, que na minha cabeça vem o iodo, vem isso daí, então ele é muito maior do que isso. Ele demanda Todo esse vários ajuste. itens ao redor daquilo ali. Exatamente, tem que ter esses. É que na verdade é aquilo, é muito interessante a gente estar conversando, porque para mim isso é muito básico, sabe? Obrigado. Não, não, Tô não, não brincando, eu por acho você. ótimo. Eu falo assim porque da nossa formação como nutróloga, a gente vê isso, gente, é muito básico a gente dar para esses pacientes, assim, mas a gente vê que na medicina a gente não aprendeu de fato isso. Não mesmo. Não adianta eu mesmo. tratar um hipotiroidismo sem esses nutrientes, porque, volto a dizer, é aquela velha história, mas o nosso prato da comida já tá me dando tudo isso. Mas muitas vezes não dá, porque às vezes é insuficiente, por conta de uma deficiência do solo, de onde esse alimento veio, ou de uma deficiência de absorção do nutriente pelo intestino, ou por um ajuste alimentar que essa paciente não tá comendo bem, não tá com diversidade. Ou seja, Entendi. fica ali todo dia na mesma coisa. Brócolis, cenoura, arroz. Outro ponto muito importante, né, Rafael? Eu sempre falo para as minhas pacientes, toda semana vai no supermercado e pegue uma verdura nova, uma fruta nova, que você não está habituado a comer. Porque nós, adultos, temos a tendência de ficar mais no mesmo. Sim. E quando eu venho com essa diversidade, com uma fruta nova ou com uma verdura nova, eu vou estar com outros nutrientes ali. Legal. Inclusive é bom isso até a criança te enxergar, né? Seus filhos veem isso porque eles vão se interessando, né? Tô Sem pensando aqui. dúvida. Eu tô na introdução alimentar do meu, né? Pois é. Eu tô dando mais diversidade pra ele do que pra mim, porque todo dia ele tá comendo uma coisa, né, diferente, enfim. Ah, não. Quando é pequenininho foi muito fácil com os meus filhos. Hoje minha filha, se viver de macarrão, para ela tá Então, ótimo. É um então. sofrimento. É uma dor de cabeça. Agora, esses nutrientes, tudo mais, você vai examinar esse paciente, você vai conversar, ver se ele está comendo tudo mais. Os exames de sangue Sim, habitualmente já trazem também aparecem. essa informação.
Aparecem todas as deficiências, assim. A gente mede zinco, selênio, vitaminas, ferro. Isso tudo a gente consegue mensurar e ter esses indicadores através dos exames. Legal, perfeito. Agora, a gente está falando muito de alimentação. Uma coisa que eu vim pensando também antes até de gente conversar aqui era o emagrecimento. Você falou que essa mulher gosta da alimentação e tudo mais. E aí vem um item fantástico que eu acho que é muito bom, mas que pode gerar problemas na minha cabecinha. Veio o quê? O Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, que são esses, Canetas. são as canetinhas aí que ajudam a emagrecer. O que você está enxergando disso nessa mulher acima de 40, mas de forma geral também na sociedade? Rafael, eu trabalho há 15 anos e eu vejo hoje nós estamos vivendo uma nova era no emagrecimento. Essa perda de peso que o Mounjaro está entregando nunca se foi visto antes. E, aliás, foi se visto só com a cirurgia bariátrica. Sim, Então, realmente, o medicamento Mounjaro, que é o novo Ozempic, ele é de fato uma revolução na medicina, no tratamento de obesidade. certo. O que vem por trás disso é que o Mounjaro ele é utilizado muitas das vezes de forma estética e não medicamentosa, para indicação de fato para o paciente. Sim, E aí, diante disso, eu tô com essa mulher de 40 a mais com alguns problemas. Primeiro, os efeitos colaterais, que muitas vezes feito de dose errada, sem acompanhamento médico, sem supervisão médica, podem ser devastadores, inclusive com internação, porque a gente acha assim que o Mounjaro de fato tem menos efeitos colaterais que o Ozempic, sim. mas ele também tem efeitos colaterais, como diarreia, como distensão abdominal, gases e tudo mais. E também essa mulher que perde peso muito rápido, ela está enfrentando alguns desafios, como queda de cabelo acentuada e também perda de massa muscular. Então, essa mulher está ficando com 40 anos, com muita dificuldade de ganhar massa magra, mas Sim. também flácida, com muita flacidez, tanto facial quanto corporal. Então, hoje a gente vê dentro da nutrologia, que é a especialidade que eu atuo, essa dor dessas mulheres, que a Entendi. flacidez está realmente com esse problema. Porque qual é o segredo? Essas medicações, as canetas, elas precisam ser um aliado para que essa mulher consiga regularizar seu nível de insulina e resistência insulínica e ter o hábito e mudança do estilo de vida. Certo. Se isso não acontecer, a caneta vai sair e tudo vai voltar. Sim, porque uma das coisas que preocupa, que eu vejo colegas que tomam tal, perde 10 quilos em um mês. É Exato. algo Incrível. incrível. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas relatam para mim, falam, Rafael, mas hoje eu comi um pão de queijo de manhã e E comi só. uma saladinha à noite. E aí, como que a gente está emagrecendo, então? Com aquele prato dos macronutrientes não está sendo batido. Então, às custas de uma deficiência energética muito grande, então o paciente fica muito cansado, fadigado, com efeitos colaterais, e eu preciso dar macronutrientes. Então, eu sempre aviso minhas pacientes, você precisa comer pelo menos a proteína. Porque se eu não tenho a proteína, eu sei que você vai perder muito mais músculo do que você não perderia, entende? E aí volta a alimentação, às vezes você repõe a proteína depois, a pessoa até ganha peso, porque começa a recuperar essa massa magra, que é ótimo. Mas aí ela fala, meu Deus, voltei a ganhar peso de novo, tá tudo errado. Aí usa de novo. Exatamente. Porque eu tô vendo isso no meu dia a dia, com colegas e tal, pessoas próximas, isso tem sido muito natural. Tô falando de médicos também, pessoas que têm esse conhecimento, mas esse uso. Então você está tendo hoje uma desnutrição. E desnutrição, claramente. Desnutrição e a queda de cabelo, na verdade, não é muito pela desnutrição, mas é pela perda de peso rápida. É um Entendi. estresse muito grande para um corpo que perde 10, 20 quilos de uma vez. E esse estresse vem junto com uma queda capilar. Então, dá para usar de forma equilibrada, com Sem toda a dúvida. orientação. E menos é mais, né? Menor dose que dá certo. Entendi, perfeito. E alguns itens que me chamaram a atenção, você falou, o açúcar é um Vilão, vilão. Bebida alcoólica. com certeza.
Porque antigamente até se falava, né, dos benefícios do vinho e tudo mais, hoje está virando, realmente viram que não é nada disso, que não traz benefício praticamente nenhum, se não nenhum do ponto de vista orgânico. É, orgânico e o que eu falo muito assim, foi a mesma história da pizza. Uma vez por semana, de forma social, não faz mal a ninguém. Certo, Sendo muito sincera em relação ao falando de longevidade, metabolismo e saúde. tá. Mas tudo em excesso, realmente, sem sombra de dúvida, se tornaria ali um vilão. Aí entra dentro da caixinha junto com o açúcar do vício, né? Entendi. E outros estilos de vida, o tabagismo, tudo isso, a gente sabe que atrapalha em muitas outras Sim. coisas, mas ele atrapalha na área da nutrologia também. Sem sombra de dúvida, assim, o paciente, é muito engraçado agora a gente conversando, é raro a gente pegar um paciente que fuma, porque geralmente o paciente que procura um nutrólogo, ele já tem uma consciência de saúde, né? Concorda? É, se já começar tão errado assim, né? É, eu achei curioso ter essa reflexão, porque é raro eu pegar uma pessoa que fuma, mas às vezes aparece, né, sem sombra de dúvida. Mas o tabagismo a gente vê muito em relação aos tipos de cânceres, né, que a gente vê, estilo de vida é péssimo, assim, nesse sentido. E agora uma questão que a gente vê muito, que é um desafio para mim, que eu vejo que é muito mais comum e a gente negligencia, é o uso de refrigerante. Hoje, se a gente pudesse falar dentro dos industrializados que a gente tem, o refrigerante dos alimentos, assim, cancerígeno, tem muito açúcar, muito adoçante se for zero, e os pacientes tomam como se Mesmo zero, então, não é nada desse indicado. Não. maravilhoso, não. Você lembra que eu falei das barrinhas? A gente lê lá o rótulo e começa a entender, meu, você tá com muita coisa aqui, não tô entendendo o que que tem dentro desse Sim. ingrediente, é porque não faz bem. E no zero tá tudo isso, né? Nossa, Porque dizem que tem muito sódio também, eles têm que muito. arrebentar em outras coisas para compensar, né? Refrigerante é bom pra ter em casa pra desentupir pia, sabe assim? É mesmo? Tá bom, tá bom. Eu gosto do refrigerante, eu não vou negar. Eu sei que é um problema. Mas o problema acho que é todo dia. Se for uma vez a semana, uma vez a cada 15, não vai impactar a sua Entendi. saúde de forma, né, daqui 20, 30. O problema é todo dia, É, daqui a né? uns anos a gente tá falando, "Ah, você bebe refrigerante? Eu bebo socialmente." É, então. Vai ser que nem a bebida alcoólica, né? Não, eu bebo socialmente, uma tacinha, saio com meus amigos, É. uma vez ou outra. O problema é que eu tô saindo todo dia. E agora tem uma curiosidade, você pega muito, você falou que o paciente já vai com aquela vontade e tal, mas você pega muito paciente sem vergonha, aquele paciente que fala, olha, doutor, eu vim aqui e tal, vai todo empolgado, mas no fundo ele tá sempre se sabotando. Você sabe que não? Não, olha que legal. Não. É raro. É raro. Óbvio que aparece, né? Sem sombra de dúvida. Mas eu não sei se assim, a pessoa que já busca o nutrólogo, ele já tá naquela de vou mudar, tô animada em mudar, e a gente faz um Entendi. acompanhamento mesmo, não é uma consulta e vai, a gente fica quatro não, 2 meses com essa pessoa, então acompanhando, né, semanalmente no WhatsApp, então, é um Entendi. Então acompanhamento. é sem parar ali mesmo, é em Sim, sim, cima com para o certeza. negócio começar redondinho. É, então eu não vejo muita sabotagem no meu consultório. Eu vejo mais no Instagram, o público ali, sabe? Muito pelo tipo de pergunta, ou quando você coloca um post, a pessoa fala, mas isso adianta para quem tem dinheiro. Não é bem assim. Você vai fazer uma feira hoje, gente, você gasta menos do que você comprar aquele tanto de industrializado lá. Não é bem Então dá assim. para ter essa dieta saudável sem tantos custos hoje, então. Rafael, a gente tem que comer o que Deus nos deu. Se a gente comer o que Deus deu pra gente, a gente tá indo bem. É o que vem da terra. É isso. Que legal. Não, é verdade, faz sentido. Por exemplo, a gente você falou aí semente de abóbora. Isso está longe de ser algo muito caro. E pelo que eu Não, vi, está em quase todos os itens aqui que a gente estava falando, tem semente de é abóbora. verdade. É chia, lentilha, pô, grão de bico, que eu adoro. É. E aí dá para fazer 1 milhão de coisas Um com milhão isso de daí. receitas, Um é. milhão de receita. E a carne é importante, mas também sem exageros, é Sem isso. exagero. Então também dá para levar. No Brasil tá difícil comprar carne, Até ovo, café. caro. Aliás, o café, uma pergunta. O café, ele é um mau elemento nessa briga aí ou não? Em excesso, sem dúvida. Porque assim, a gente precisa entender que cada ser humano é individual. Tem pessoas que vão metabolizar o café de forma rápida e outras mais lenta. Então, esse café vai ficar ali. Mas o café em excesso é a primeira coisa que a gente precisa tirar, principalmente para o paciente que tem insônia. Então, assim, Acelera tudo. muito. E aí, querendo ou não, ainda mais nós médicos, a gente tem um hábito de parar e tomar o cafezinho, né?
A galera gosta, eu não gosto. Olha, eu Que tenho uma bom, vantagem, viu? Eu já que sou bom. um paciente um pouquinho melhor nisso. Eu já não tenho, faço questão do café, não. Adoro o cheiro, mas não consigo beber. Que bom. Mas porque o café dificilmente a pessoa bebe puro também, né? Ou é adoçante Mais ou é açúcar, né? adoçante, com certeza. Mas eu vejo mais essa questão de aumento de ansiedade, aumento ali de insônia, isso impacta muito. E quando o paciente muda isso, ou muda o horário para limita depois do almoço, o sono já é outro. E é um viciozinho, dá trabalho para parar para quem É está um vício. acostumado, né? Porque é um vício social e um vício até químico. Eu vejo muita gente falando, olha, eu fico sem tomar tal hora, se eu acordar e não tomar é dor de cabeça. Exatamente. Por isso que o chás é uma ótima estratégia para essa mudança, né? É uma ótima Legal. estratégia. Você substituir então o Exato. chazinho. Legal, muito bom. Mari, eu adoro nutrologia, sou Que bom. apaixonado, não entendo nada, como você viu, mas eu tenho me apaixonado muito pela essa visão muito mais ampla do ser humano do que aquela coisa que a medicina sempre trouxe. Como meu pai sempre falava, médico não entende de saúde, médico entende de Doença. doença. Falou minha vida inteira, minha formação inteira, e hoje eu até dou o meu braço a torcer, porque hoje eu estou vendo médicos que entendem de saúde. Isso é muito legal. Então, só por isso eu já sou muito grato pela sua presença Eu que aqui. agradeço. Deus abençoe, Ah, viu? Seu podcast, amém. seu trabalho. Amém. Mas você tem que dar uma dica Ah, agora. Eu quero que você fale o que não pode deixar de ser dito e ouvido por essa mulher 40 a mais hoje. O que você pode falar para elas? falo. Eu quero falar para você que está enfrentando aí essa década de 40 a mais, se cuidar cada dia mais. Tenha o seu momento de autocuidado, fazer seu exercício, cuidar da sua alimentação, organizar a sua semana com a alimentação. Isso é fundamental. Quando nós temos uma vida organizada, fica tudo mais fácil e flui mais fácil. Faça os seus exames anualmente. Faça seu exame agora de mamografia, 40 anos já está na hora. Faça exames de sangue, busquem profissionais que você possa confiar e caminhar junto e se espelhe naquela senhora musculosa que está com saúde, vitalidade e com alegria de viver. Porque eu acredito que o grande segredo da saúde para a gente viver mais e melhor é ser feliz. Excelente! O nosso podcast está aqui para isso, bem-estar, vai muito além da saúde e da doença só. A gente quer o bem-estar, a gente quer o resultado final. Então se inscreve, participa, comenta, tem muito mais coisa nisso tudo aqui além do que a gente falou. E vai lá na rede social, vai estar aí embaixo aí escrito da doutora também, tá? Eu cheguei lá, eu já passei meus olhinhos em muita coisa lá e a gente já está puxando aqui para ela publicar cada vez mais coisa, orientar a gente cada vez mais nisso aí, tá? E fale isso, ó, recebi já um puxão de orelha aqui. Quais são as suas redes sociais hoje, doutora? A Que a gente gente está no pode... Instagram, no YouTube, no TikTok, doutora Mariana Brito. Doutora Mariana Brito, nutrologista do nosso podcast, arrebentou, brilhou aqui, chega a arder os olhos. Incrível, obrigado, Eu Mari, que você é agradeço. demais.